Pessoal, começando então a entrevista coletiva com o Danielzinho, meia e capitão do Mirassol. Danielzinho, a primeira pergunta é da Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. Segundo ela, o Fortaleza chega pressionado, vindo de eliminação na Libertadores e hoje está na vice-lanterna do Brasileirão, além de 3 desfalques importantes. Como é que você enxerga essa situação? Isso pode trazer vantagem para o Mirassol ou aumentar o nível de dificuldade pela necessidade de reação do Fortaleza? Eu acho que o impacto de vocês ter uma eliminação num campeonato tão grande que é a Libertadores, né, e tá na situação que o Fortaleza tá, né, na tabela, mas acredito que cada jogo ele tem a sua história, cada jogo ele tem os seus momentos, e assim, né, eles podem encarar isso de uma forma, né, ser um combustível para poder, né, focar ao máximo, enfim, mas a gente desse lado aqui pode ter certeza que a gente vai encarar um jogo, a gente sabe que o jogo ele vai ter a sua dificuldade, como todos os jogos têm, e vamos assim com uma força máxima, bem concentrado, né, continuar competindo para a gente continuar fazendo, né, aquilo que a gente tem feito, né, ser competitivo, um jogo de imposição, e não fugir daquilo que a gente tem feito até agora. A pergunta do Oscar do Futebol Interior é muito parecida, mas para registrar, você considera o adversário difícil ou o Mirassol é favorito? Não, extremamente difícil, né? Não tem. Acho que todos os jogos o Mirassol não vai ser favorito, né? A gente não encara dessa maneira os jogos, né? A gente mantém a nossa humildade, né? Mas é um jogo extremamente difícil, até pelo momento deles também e até pelo nosso momento também, né? Por mais que a gente, né, vem aí de uma derrota, um empate agora em casa com o Cruzeiro, né? Jogando um bom futebol, mas acredito que será um jogo assim extremamente difícil. O Gustavo Villa, da TS Rádio, destaca que, mais uma vez, o Mirassol não vai poder contar com o Gabriel, que está lesionado. O que muda em termos de característica e estratégia de jogo para você quando ele não joga do seu lado no meio-campo? E o que fazer para essa ausência importante não seja tão sentida na armação da equipe? O Gabi, a gente tem um entrosamento, são 3 anos, 3 temporadas aí jogando junto. Então a gente acaba se conhecendo, tem um certo entrosamento, mas eu acho que com o elenco ele tá bem colocado assim na questão das peças que a gente tem, né? A gente tem jogadores aí à altura, né? Como o Aldo jogou o jogo passado, enfim, né? Muito bem, né? Aproveitou a oportunidade. Tantos outros jogadores também que tem, né? Que a gente tem. Então acho que a gente tá bem preparado assim com esse desfalque do Gabi aí, uma peça fundamental, importante, até para o esquema de jogo também, e vindo de um momento muito bom, mas né, o futebol a gente está sujeito a isso, né, se lesionar, enfim, mas acho que a equipe ela tá preparada e o plantel ele é bem sólido quanto às peças que acaba se desfalcando no meio da caminhada. O Sérgio da Esportiva Web fala que jogar no Castelão é sempre um desafio, pressão da torcida, condição climática, a gente sentiu isso contra o Ceará, né? Foi bastante comentada nesse jogo. Fala um pouco dessa experiência e como usar esses fatores a nosso favor. Eu acho que é uma dificuldade que acho que todas as equipes acabam tendo aqui, né? A gente veio jogar contra o próprio Ceará. É um clima, é um ar muito abafado, muito quente, e isso acaba dificultando, acaba deixando às vezes o jogo um pouco lento, né? Mas a gente já sabendo disso, né, acho que a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente sempre tem feito nos jogos, né? Que é cuidar da bola, ficar com a bola, porque quanto mais a gente tá com a bola, mais protegido a gente tá aí, né? Numa situação climática como é aqui, acho que é uma parte fundamental que a gente, né, vai precisar estar bem atento a essa questão de cuidar da bola. A última pergunta é do Rodrigo, do Mirassol na Veia. É uma pergunta mais longa. Ele fala da sua sequência regular, de 24, 25, sua importância é muito grande para o elenco. Dificilmente você faz um jogo abaixo da média e só ficou fora 2 partidas nesse período. Você hoje é uma das lideranças do time, com toda essa maturidade na sua percepção. O que fez esse time responder positivamente para tirar toda aquela desconfiança que tinha no começo do campeonato, né? E fazer essa campanha tão boa e, de repente, ser uma sensação, uma surpresa agora, e a essa altura do campeonato já nem tão mais surpresa. Eu acho que foi o entendimento que o elenco teve, né? Que os jogadores teve, assim, o primeiro ano do Mirassol, né, numa Série A, o entendimento e a humildade que cada atleta está tendo, assim, né? De poder se ajudar, né?
Então, eu acho que um ponto forte do nosso elenco, do nosso time, do Mirassol hoje é o nosso ambiente. Acho que isso está fazendo uma diferença assim, gigantesca. Claro que o resultado ele envolve outros fatores, mas o nosso ambiente, o nosso dia a dia é um fator assim, acho que fundamental e extremamente importante. É por isso que a gente cuida, a gente tenta cuidar ao máximo, né? Mas o entendimento e a humildade que os atletas tiveram, né? Para poder entender o que é o Mirassol na Série A, acho que isso que está nos fazendo assim ter uma regularidade e está fazendo esse campeonato que a gente está fazendo.